Jornal da Vida. Divergência de opiniões. Ultimamente, temos visto em cidades da região, repito, em cidades da região, não estou falando de A ou B, estou generalizando, alguns agentes políticos criticando ações de alguns órgãos de imprensa, principalmente quando esses não reproduzem o que fulano ou cicrano acham ser a verdade. Não aceitam o contraponto e a divergência de opiniões. Para que entendam, se um agente político toma alguma decisão ou alguma atitude em seu cargo e a imprensa discorda, somente a parcela de imprensa que concordou é a imprensa boa. E daí os ataques surgem, com frases do tipo: você está do lado de fulano, você só noticia o que fulano manda, você não fala a verdade, e etc. Ora, todos sabem que a unanimidade é burra, que se faz necessário para o bom andamento da vida em sociedade a discordância e a discussão saudável. Para quê? Para que o meio termo apareça. Não é verdade? Senão viveríamos em uma ditadura, onde somente um lado tem razão e quem não concorda precisa passar a concordar. A imprensa, geralmente, quando emite uma opinião e depois percebe que cometeu um erro ou faltou algum tipo de informação, imediatamente abre espaço para quem está contradizendo o que foi dito ou o que foi escrito. Ou também, de livre e espontânea vontade, a imprensa mesmo emite as erratas, desculpando-se do ato falho cometido. Isso é reconhecer que existem coisas que merecem o destaque, reconhecer que falhou e corrigir a falha. Já, raramente, vemos os críticos de plantão, quando percebem que criticaram sem embasamento, desculparem-se por algum ato. Ao contrário, a grande maioria insiste em manter o discurso para não dar, como dizem, o braço a torcer. Temos por função básica do jornalismo levar ao povo a verdade, o conhecimento e a atualização dos fatos. Para isso, se faz necessário ouvir pessoas, ainda que sejam aquelas que vocês, ouvintes ou leitores, não simpatizam. Agora pergunto, por conta de você ouvir alguém que não simpatiza, eu sou parcial? Sou tendencioso? Já presenciei casos de agentes políticos em conversas de amigos ou até mesmo em discursos acalorados criticar órgãos de comunicação de forma tão incisiva que parece que a imprensa deve trabalhar para o agente em especial e não ao contrário. Ora, se eu sou um órgão de imprensa que tenho por finalidade transmitir informações, o que os agentes precisam fazer? Fazer chegar as informações aos órgãos, correto? Pois sabe-se que um dos princípios básicos da administração pública é qual? A publicidade. A publicidade dos atos. Fazer chegar ao povo o que está acontecendo. E como isso acontece? Simples. Não é de um agente querer passar informações ao pé do ouvido do órgão, e sim, através de sua assessoria, fazer chegar à imprensa as informações que são de interesse da comunidade. Usemos como exemplo as câmaras de vereadores,
que possuem 9, 10, 11 vereadores, até mais, dependendo do tamanho da cidade. Será que uma informação somente de um vereador é mais relevante que a informação que envolve toda a Casa de Leis? Será que chegar informação do andamento do trabalho da Casa de Leis é menos importante que o trabalho de somente um agente? E aí vem a confusão. São agentes querendo se promover individualmente, criticando quem se preocupa em noticiar o coletivo. Sem contar o tempo, principalmente em rádio, onde entrevistas precisam ser rápidas, com respostas exatas e precisas, e dependendo do agente que está no ar, outros começam a enviar mensagens exigindo que perguntas sejam feitas, na maioria das vezes, fugindo totalmente do tema do bate-papo. E quando essas perguntas não são feitas, pronto. Aí lá vem as frases acima citadas. Você está comprado, você trabalha para fulano, etc. Entendam que os veículos de comunicação são, por finalidade, isentos de opinião e lados. Os responsáveis temos que ouvir todos, levar as informações e estimular na cabeça de quem nos ouve ou lê a reflexão. Aí é o problema. Muitos não gostam que o povo reflita, que o povo pense, que o povo tire suas conclusões. Infelizmente, ainda, há gentes que não gostam de uma sociedade que pensa, que é estimulada a refletir e emitir a sua opinião. Afinal de contas, é mais fácil aqueles que são guiados do que aqueles que guiam o futuro da sociedade. A esses agentes eu digo: cuidado. O povo não é mais massa de manobra. E a imprensa, pelo menos em sua grande maioria, não vive mais em um cabresto. Os tempos mudaram. As informações estão mais acessíveis. E a sociedade, graças a Deus, muito mais politizada. Vemos ainda, infelizmente também, os manobrados por alguns. Aqueles cidadãos que adoram levantar uma bandeira, adorar uma sigla, sem se preocupar com a verdade dos fatos. Mas o restante das pessoas, aqueles que pensam, que ouvem para refletir, logo percebem os discursos e começam a questionar. Ainda que intimamente, estes que citamos primeiro. Um órgão de imprensa, quando atacado, é imediatamente abraçado pelos outros, os que são responsáveis, e geralmente são defendidos, pois sabemos o trabalho que dá para levarmos alguma informação para você que está ouvindo, para você que lê um jornal impresso e não imaginam o trabalho que é para esse jornal estar na sua mão todos os dias. Digo aqui, os responsáveis. Não os financiados para somente terem a finalidade da mentira e a discórdia, ou noticiar somente um lado. Temos também fontes que geralmente os agentes que criticam a imprensa sequer imaginam quem seja. E por direito constitucional, não revelamos, mas acabamos por saber muita coisa do que acontece nos bastidores do poder. E isso, por vezes, nos entristece e também nos enraivece. Não somos, nós, a imprensa séria, e nem pretendemos ser os donos da razão. Ao contrário, preferimos quando nos questionam, mas com fatos e não boatos, para que nos aprofundemos ainda mais no assunto. E acreditem, sempre acabamos descobrindo mais do que imaginávamos. Certa vez um político me disse: o nosso sonho
é ter acesso a computadores e dispositivos eletrônicos dos jornalistas que acompanham o nosso trabalho. Porque na certa, descobriremos coisas sobre nossas vidas e de quem nos cercam que sequer imaginamos existir. Mas não se preocupem com isso. Jornalista que é jornalista recebe a informação de suas fontes, as absorve e antes de publicar qualquer coisa, sempre checa primeiro. Então, meus amigos e minhas amigas que são agentes políticos, deste que escreve e dos jornalistas que conheço e trabalho, jamais verão mentiras publicadas a seu respeito. Só traremos ao conhecimento de todos a verdade e o que é de interesse da coletividade. O que você faz de sua vida particular, pessoal e íntima não nos interessa. Mas o que vocês fazem envolvendo dinheiro público está o tempo todo na nossa mira e sob o olhar de nossas fontes. Pensem nisso. Jornal da Vida.